Isso aqui vai dar 2 à oitava. Então, como que era? Isso aqui a professora falava, multiplicação de potência de mesma base. O que eu faço, Joãozinho? Conserva-se a base e somam-se os expoentes. Não é isso? Todo mundo lembra dessa propriedade. Multiplicação de potência de mesma base. A base tem que ser a mesma. O que eu tenho que fazer? Conserva a base e soma os expoentes. Tá certo? Isso aí tem certeza que todo mundo, agora quando eu falei isso aí, ó, no ouvido do Joãozinho já lembra, eu lembro disso aí mesmo, estou lembrado. Tá? E tem a outra propriedade, ao invés de ser multiplicação, é uma divisão. Tá certo? Como que é a divisão? Você tem 2 à sétima dividido por 2 à quarta. 2 à sétima dividido por 2 à quarta. Divisão de potência de mesma base. Bases iguais. Se as bases forem diferentes, não dá para resolver por esse método. Conserva-se a base e subtrai-se os expoentes. O de cima menos o de baixo. 2 é a base, 7 menos 4. Isso aqui vai dar 2 ao cubo. Tá lá. Tá certo? A partir dessas propriedades, nós podemos chegar lá naquela potência de expoente negativo e potência quando expoente é zero. Tá certo? Então vamos dar um intervalinho aí de 1 minutinho. Vocês vão dar uma olhada nessas propriedades para a gente verificar se vamos conseguir mostrar lá por que todo número elevado a zero é 1. Tudo bem? 1 minuto e eu já retorno aqui com vocês.
Vamos lá então? Então, por meio dessa propriedade da divisão, nós vamos mostrar por que todo número elevado a zero é 1. Se eu tivesse 2 dividido por 2, tá certo? Olha lá, ó, eu tenho uma divisão 2 por 2. Todo mundo concorda comigo que 2 dividido por 2 dá 1. Concorda ou não? Tá certo? Ninguém tem dúvida disso aí. Então, eu posso afirmar categoricamente que isso aqui é 1. Se eu tivesse 5 dividido por 5, também posso afirmar que isso aqui vai dar 1. Né? Se eu tivesse 1017 por 1017, a base 1017, essa divisão também dá 1. Se eu tivesse menos 2 dividido por menos 2, base menos 2, isso aqui também dá 1. Né? Então vamos pegar por esse. Ó. Quando eu tenho 2 dividido por 2, o expoente aqui é 1, o expoente aqui é 1. Se eu usar a propriedade lá da divisão, divisão de potência de mesma base, conserva a base 2, subtrai os expoentes. Isso aqui vai ficar 2 elevado a 0. Na realidade, 2 elevado a 0 é uma divisão de 2 por 2. Enxergaram? 2 elevado a 0 é uma divisão de 2 por 2. O Joãozinho começou a pensar agora, lá. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Então, se é positivo, expoente positivo, é uma multiplicação de termos iguais. Se for 0 o expoente, é uma divisão de 2 por ele mesmo. 5 por ele mesmo. Aí nós vamos concluir que vai ser 1. Posso concluir? Olha lá. Se eu sei que essa divisão dá 1, eu posso concluir que 2 elevado a 0 é 1. Que 5 elevado a 0 é 1. Que 10 elevado a 0 é 1. Ou seja, que todo número elevado a 0 é 1. Aí o Joãozinho sacana vai perguntar para mim, mas ele não me perguntou ainda, né? E o 0 elevado a 0? Na matemática, vocês vão encontrar alguns livros de matemática que trabalham com 0 elevado a 0 como sendo uma indeterminação. A matemática também não é exata. E tem livros, no caso meu, eu vou adotar o 0 elevado a 0 como sendo 1. E tem livro que adota o 0 elevado a 0 por ser uma indeterminação. Mas isso aí não vem ao caso para vocês. Isso aí é quem faz o curso de matemática e ele tem que fazer uma demonstração. Por que 0 elevado a 0 dá 1 ou por que 0 elevado a 0 vai ser uma indeterminação. Tá certo? Tem situações da matemática em que nem todos chegam no consenso. Ela é uma ciência exata? É exata. Mas tem aquelas interpretações também. Tá certo? No nosso caso, nós vamos falar igual a professora. Todo número elevado a 0 vai ser 1. Agora vocês entenderam? 2 elevado a 0, na realidade, é um número 2 dividido por ele mesmo. 5 elevado a 0 é 5 dividido por 5, que vai dar 1. Tudo bem? Deu para enxergar isso aí? Por isso que a professora já chegava e falava, todo número elevado a 0 é 1. Tá ok? Agora, e o expoente negativo? Mesma coisa vai acontecer com o expoente negativo. 2 elevado a menos 3. Tá? 2 elevado a menos 3, eu poderia ter algo assim, 2 elevado a 0 dividido por 2 ao cubo. O que é isso aqui? Isso aqui é uma divisão de potência de mesma base. Conserva a base, o de cima menos o de baixo. E aí? 2 elevado a menos 3. Mas quem que é 2 elevado a menos 3? O 2 elevado a 0, eu sei que é 1. Sobre 2 ao cubo. 8. Então, quando o expoente é negativo, o
que vai acontecer? Expoente negativo, ao invés de eu ter uma multiplicação, eu tenho uma divisão. Então vamos retornar, ó. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Por que eu sei que é vezes? Porque o expoente é positivo. 2 elevado a 0 é uma divisão de 2 por 2. Dá 1. 2 a menos 3, o expoente é negativo. Se o expoente é negativo, o que acontece? É uma divisão por 2, quantas vezes? 3 vezes. Ah, agora ficou fácil. Não é verdade? Agora ficou fácil. Olha lá, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Positivo. Expoente positivo é uma multiplicação. Expoente zero é uma divisão dele por ele mesmo. E o expoente negativo, ele é uma divisão. Coloca lá em forma de fração 1 sobre. Tudo bem? Vocês não vão esquecer mais. Tá? E agora, falamos das propriedades. Agora vamos colocar umas outras propriedades aqui, ó. Olha os parênteses aqui, ó. Joãozinho já fica desesperado quando fala de parênteses, ele lembra da sogra dele. 2 ao cubo, entre parênteses, elevado ao quadrado. Isso aqui é 2 elevado a 3 vezes 2, que é 6. 2 elevado a x mais 3 ao quadrado. Como que é isso aqui? 2 elevado a x mais 3 ao quadrado. É 2 vezes x, 2 vezes 3. 2 elevado a 2x mais 2 elevado a 6. Está lá. Se eu tiver uma multiplicação dentro do parênteses, o 2 vem distribuindo. Está lá. Se eu tiver uma divisão, mesma coisa. Faz a propriedade distributiva. Se eu tivesse 2 terços elevado a menos 2. E agora? Uma fração elevado a um expoente negativo. Uma fração elevado a um expoente negativo. Como que eu faço? Como é uma fração, ao invés de colocar outra vez em forma de fração e trabalhar em fração, eu vou pegar e inverter essa fração e o meu expoente passa a ser um expoente positivo. Tá certo? Então como vai ficar isso aqui? Eu vou inverter a minha fração, 3 sobre 2, e aqui passa a ser positivo. Quanto que vai dar isso aí? 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. Tá certo? Vamos pegar alguns exercícios. Verifiquem esses exercícios. 1 minutinho. E eu já retorno aqui para fazer a explicação desses exercícios. 1 minuto eu já retorno. Vamos lá então? 6 ao quadrado. Ah, tá fácil. Joãozinho aqui já tirou de letra. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36.
Menos 6 ao quadrado. Preste atenção aqui, ó. O menos 6 está entre parênteses. Se está entre parênteses, o negativo também está ao quadrado. Então, o número negativo elevado a expoente par, o 2 é par, vai dar um número positivo. Número negativo elevado a expoente ímpar vai dar um número negativo. Ué, mas por que isso? Por que eu tenho certeza que par dá positivo e ímpar dá negativo? Por causa do seguinte, olha lá, ó, presta atenção. O menos está elevado ao quadrado. Então, isso aqui é menos 6 vezes menos 6. Olha os parênteses aqui. Menos com menos dá mais. Tá certo? E vai dar mais 36. Se eu tivesse menos 6 ao cubo, isso aqui ia ficar menos uma vez, menos duas vezes e menos 3 vezes. Número negativo elevado a expoente ímpar, vai dar negativo. Porque quando você fizer o estudo dos sinais, menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Agora tira eu, põe um Alex lá no ar, lá. Só o Alex. Vamos lá? Só o Alex, hein? Pode tirar eu lá. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Aí, olha como que é fácil. Tá certo? Vamos lá então. Isso aqui, ó, vai dar menos. Não é verdade? Se você tivesse menos 2 à quarta, é menos, vezes menos, vezes menos, vezes menos. 4 vezes. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Então, isso aqui vai dar mais. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Tá lá. Então, posso concluir que se tiver entre parênteses, número negativo elevado a expoente par, positivo. Número negativo elevado a expoente ímpar, tá certo? Negativo. Tudo bem? Tranquilo? Retornando, agora nós vamos ter um caso aqui, ó, que isso aqui não está entre parênteses. Como não está entre parênteses, o menos não está elevado ao quadrado. Não é número negativo elevado a expoente par. Quem está elevado ao quadrado é só o 2. Só o 2. Tá certo? Então vai ficar menos 36. Menos 2 elevado ao cubo. Número negativo elevado a expoente ímpar. Se é ímpar, a resposta vai ser negativa. Esse menos 2 aqui, ó, não está elevado a 3, só o 2. Mesma coisa, vai ficar menos 8. 5 elevado a 0 é 1. Menos 8 elevado a 0 é 1 também. 3 sobre 2 elevado à quarta, 3 à quarta, 81. 2 à quarta, 16. Número negativo elevado a expoente par. Olha lá. Menos 3 sobre 2 elevado a expoente par. A resposta é positiva. 3 à quarta, 81. 2 à quarta, 16. Número negativo elevado a expoente ímpar. A resposta tem que ser negativa. Menos 27 sobre 8. Pessoal, não precisa copiar que esses slides vão ficar disponíveis para vocês. Tá? Aí eu vou fazer uma pergunta aqui, ó. Daqui a pouco eu vou responder. 2 ao cubo elevado ao quadrado. E 2 ao cubo, entre parênteses, elevado ao quadrado. Será que vai dar a mesma resposta? Pensam aí. Enquanto isso eu vou dar uma lida aqui nos questionamentos de vocês. Vamos lá? Pode enquadrar a tela aqui. Tá ok? Olha lá, Polo de Campinas. Pessoal lá do Polo de Campinas pede para enviar um abraço, pessoal de Logística e Recursos Humanos, FAC 4.
Abraço pessoal lá de Campinas. É um prazer ter a aula aqui com vocês. Sábado cedo, cansativo, todo mundo trabalhou durante a semana toda. Vocês são os heróis, não é verdade? O aluno que está estudando, está procurando algo melhor, não é verdade? Está procurando conhecimento. Eu não posso chegar aqui e deixar de dar os parabéns para vocês. Não somente aos polos de Campinas, mas a todos os alunos acadêmicos que estão estudando, estão prestando atenção aqui com nós, né? Polo de São Paulo. Existe outra maneira de resolver a equação de segundo grau? Se sim, como? Você pode resolver uma equação de segundo grau por soma e produto, que é um outro método. Soma e produto vocês vão resolver, mas não conseguem resolver todas as equações. Podem resolver as equações incompletas, tá? Tem um método para resolver a equação incompleta, quando B for zero ou quando C for zero. Mas para nós, nesse momento, nós não podemos pensar em querer abraçar o mundo todo. Nós vamos tentar fazer o caminho. O que é suficiente para nós? E eu falei, é suficiente vocês saberem resolver uma equação pelo método de Bhaskara, tá? Conseguir identificar se vai dar duas raízes, se vai dar uma raiz ou se não vai ter raiz, tá certo? Isso é o suficiente para nós. Professor, eu sei já isso aí. Muito bem. Joãozinho que já terminou o ensino médio recente, ele tem obrigação já de saber resolver uma equação de segundo grau. Por quê? Porque isso aí está fresco na memória dele. Aquele que tem 20 anos atrás, que não estuda, está parado, não é verdade? Agora tem que correr atrás, tem que estudar. Ele viu que a água estava chegando já no pescoço lá, teve que correr atrás de conhecimento, não é verdade? Por quê? Ou se não, fala assim, não, eu já criei meus filhos, agora é minha vez de estudar. Tá? Então, procurem lá, dão uma olhada nos livros, vão na biblioteca, entram na internet. Não tem como hoje vocês deixarem de correr atrás do conhecimento. A internet tem muitas coisas boas, tem muitas coisas ruins, né? Vocês têm que saber filtrar, tá certo? Então, Paulo de São Paulo, não vou ter como explicar, porque vocês observam que já são 8h53, horário aqui de Campo Grande, e daqui a pouco nossa aula já está acabando, né? Polo de Limeira. Polo de Limeira manda os parabéns. Parabéns pela clareza e excelente aula. Um forte abraço de todos os alunos de Limeira. O aluno Roberto deduziu por que um número elevado a zero é 1. Parabéns, então, aluno Roberto. Tá? Vocês observam, então, que a matemática não é difícil. Basta vocês terem um pouquinho mais de concentração, um pouquinho mais de entendimento das coisas. Como que a matemática foi lecionada para vocês? Sempre foi meio empurrada goela abaixo de vocês, tá certo? E o aluno também não tinha, na época lá, 6ª série, 8ª série, não tinha uma visão crítica. Hoje, se vocês estivessem sentados num banco lá de 6ª série, 8ª série, vocês iam questionar o professor até não querer mais, tá certo? E na época vocês não fizeram esse questionamento, tá? Então eu aqui como professor, eu tenho por obrigação tentar instigar vocês para ter uma visão melhor da matemática. Tudo bem? Vamos continuar então, retornando lá nos nossos slides. Verifiquem como que vai ficar a nossa resposta. Olhem lá. Observa que o 3 está elevado ao quadrado. Então isso aqui, ó, é 2 elevado a 9. 3 ao quadrado é 9. E 2 elevado a 9, de cabeça dá 512. É 2 vezes 2 vezes 2, quantas vezes? 9 vezes. Façam aí que vocês vão verificar que vai chegar nessa resposta. Agora nós temos os parênteses. É 2, agora tem que ocupar a propriedade lá da potência. É 2 elevado a 3 vezes 2. É 2 elevado a sexta. Né? Isso aqui vai dar 64. Ah, mas são parecidas, professor. São parecidas. Mas vai dar diferente, né? Aí Joãozinho sacana, antes de Joãozinho mandar uma pergunta aqui pra mim, eu já vou colocar aqui pra ele, ó. Cadê a minha? Vamos ver se eu tenho slide em branco aqui. Não tem, vou pegar o da frente. Antes de Joãozinho perguntar, 2 ao cubo elevado a menos 2. E agora? Como que vai ficar isso aí? Quem está elevado ao menos 2 é o 3, não tem parênteses. Então isso aqui, ó, é 2 elevado
a 1 sobre 3 ao quadrado. Isso aqui é 2 elevado a 1 sobre 9. E agora? Agora pirou a cabeça do Joãozinho. Por quê? Por causa do seguinte. Porque nós tínhamos falado de 2 ao cubo. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Quando é positivo, multiplica. 2 elevado a 0 é 2 dividido por 2, dá 1. 2 elevado a menos 3 é uma divisão de 2 lá embaixo, 3 vezes. Então, nós estávamos trabalhando no conjunto dos números naturais. Aí nós colocamos os negativos, conjunto dos números inteiros, 2 elevado a menos 3. E agora veio um sacana lá e colocou 2 elevado a 1 sobre 9. Colocou lá naquele nosso expoente uma fração. Tá certo? E agora, como que nós vamos resolver quando o expoente é um número fracionário? Né? Lembra? Será que nós não estudamos? Quando o expoente é um número fracionário, ó, nós verificamos. Expoente positivo, multiplicação. Expoente zero, é divisão ele por ele mesmo, dá 1. Expoente negativo é uma divisão lá no denominador. E quando é uma fração? Agora, quando é uma fração, nós vamos retornar aqui. Vamos lá. Quando é uma fração, na realidade, nós vamos falar de radiciação. Ah, radiciação eu já estudei. Estou lembrado, estou ligado agora. Está vindo na memória. Não é verdade? O que acontece? Verifique se é verdade que eu vou falar aqui com vocês. Ó. Vocês já assistiram aqueles filmes em que a pessoa tem amnésia. Ela esquece. Né? Tem um acidente de carro, alguma coisa assim, e perde a memória. E aí? Aí, uma semana depois, começa a voltar a memória da pessoa. Né? Quando começa a voltar, aquela informação na cabeça. É o mais ou menos que está acontecendo na cabeça do Joãozinho. Joãozinho está há 20 anos parado, não estudava mais matemática, não tinha matemática, ele caía fora, não queria saber, tinha trauma de matemática. E hoje, felizmente ou infelizmente, caiu numa disciplina aí de matemática. Joãozinho achou, vou fazer um curso de tecnologia em logística, eu não quero ver matemática mais na minha vida, eu vou fazer um curso de recursos humanos. Aí ele viu lá, pum, segundo semestre é matemática. Ah, tô lascado, né? Aí o que acontece? Acontece que ele está igual aquele de amnésia, né? Todas as informações estão vindo hoje na cabeça dele. Então ele já fica meio perdido ali assim. Mas isso é normal, Joãozinho, é normal. Tá certo? Informações em cima de informações para vocês. Agora, que vocês já estudaram radiciação, eu tenho certeza absoluta que já estudaram. Né? E como que nós vamos fazer? Olha lá. Radiciação é raiz de um número real. Raiz cúbica de 5. Quem que é a raiz cúbica de 5? O 3, que é a raiz cúbica, é chamado de índice. O 5, que está lá dentro da raiz, é chamado de radicando. Tá certo? Então, 3 é chamado de índice, raiz cúbica. 5 é chamado de radicando. Já eu retorno aqui. Vamos lá. Se eu tivesse raiz quinta de 2 ao cubo. Quem que é raiz quinta de 2 ao cubo? Raiz quinta de 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 elevado a 3 quintos. Ah, então uma radiciação nada mais é que uma potenciação onde os expoentes são números fracionários. Ah, agora eu consegui entender melhor. Potenciação, eu posso ter expoente positivo, 2 ao cubo. Expoente zero, 2 elevado a zero. Expoente negativo, 2 a menos 3. E posso também ter